Guia do Mochileiro do caralho. E aí, meus queridos ouvintes do Press Startcast, bem-vindos a mais um episódio de Geek Wars. E estou aqui com muito orgulho apresentando esse episódio para vocês. Eu sou o Matheus Felipe, serei o host do nosso episódio especial de hoje. E para me acompanhar aqui temos ele, Cortelli, o CDF. E aí, Gui, beleza? E aí, Matheus, tudo tranquilo? Tudo certo? Eu tô aqui com a minha, olha só. Ele veio tematizado, tá temático hoje. Toalhinha. Eu já vi muito aí no não sei, hein? Não sei. Você vai muito tempo? Não, eu vou, mas eu e o E-Honda, só que daí eu roubei de lá. Roubei dele, inclusive, porque quando ele foi dar o cuscuz, eu catei e saí correndo, é isso. Tá, pô, aí não, perfeito. E aí, Gui, animado pro episódio de hoje? Tá com orgulho de estar aqui? Mais ou menos, eu não me considero um nerd, não sei se vocês consideram, mas, bom, a gente vai falar do que significa para cada um ser um nerd, mas, não, sei lá, eu não me considero, acho que a gente vai ter que explicar o que é cada situação. Os conceitos. Pois é. Vamos trazer uns conceitos aí, pra ver se a gente consegue definir. Pois é. Bom, mas pra gente não estar... Nós não estamos sozinhos aqui, eu e o Will. Nós temos ele, o querido nesse universo. Nosso querido Will. Salve, Will. Chega mais... Fala, pessoal, só não entendi por que vocês queriam gravar só de toalha, não entendi. Gravar limpinho, né? Tiraram da pauta isso aí, eu tinha colocado pra gente gravar apenas de toalhas, mas... Esse negócio da cadeira aqui, sei lá, cara, fica grudando na bunda. Aqui. É ruim. De couro, né? Couro na bunda é osso, né? Tem que ir lá. E aí, tudo beleza com vocês? Tá tranquilo. Bom... Ai, tá calor. Não dá. Aí tá chegando o verão aqui, não tem como fazer isso aí, não, pelo amor de Deus. Mas vamos lá, completando o nosso cast aqui, ele que talvez seja o maior nerdola aqui da nossa podosfera nipo brasileira aqui, nosso querido Juquinha. E aí, Juca Kanashiro? Salve! Nossa, que é o Juca Kanashiro! Eu tô aqui com a minha toalhinha e a toalha serve pra muitas coisas. O que tá acontecendo? O que é isso? O que tá acontecendo? E lembrando que é dia da toalha, Não vem com esse negócio de orgulho nerd, não. Tá dia da toalha. Pronto, acabou. Pode acabar o podcast. Você não tem orgulho, não? Você não tem orgulho? Orgulho, lholhô. Mas eu acho que eu entendo o Juca, porque na época dele, o fato de ser nerd era motivo de levar porrada. Isso também é verdade. É um trauma, né? É um trauma. Então acho que não dava pra ter orgulho, né? Não dá pra dizer o contrário. Eu acho que a gente vai dar uma confessada numas paradas aqui nesse episódio, umas passadas de vergonha fodida aqui, mas tá bom. Será uma grande terapia da gente, talvez? Acredito sim. Mas vamos contestar aqui o episódio de hoje, porque hoje a gente vai falar do dia 25 de maio, que é o dia do orgulho nerd, ou também dia da toalha. Aí para o Juca, né? Falou que, Matheus, isso vai ser uma grande terapia, você viu que vai ser quando ninguém se manifesta, né? Então, tipo, tem um pezinho guardado lá no fundo ali. Tem uma mágoa, né? Senti-me. Bom, mas antes vamos falar com os nossos ouvintes aqui, vamos para os recadinhos, rapidinho. Vai, editor. A gente demitiu o estagiário agora, né? Bora. Felicidade do Henrique quando fala. Bom, mas agora estamos falando aqui com você que gosta do nosso conteúdo, que nos prestigia aqui semana sim, semana não, ou toda semana aqui, graças ao nosso querido Dibrano, aí, tá aí no ar toda semana. E a gente precisa muito do suporte de vocês aqui nas nossas plataformas de ação, que seriam as plataformas de podcast, também no YouTube, né? Então a gente precisa muito que você dê o like, comente, compartilhe e nos siga aí, né? Se torne um membro aí do canal do Press ou siga a gente lá no Spotify. E se você também tiver a possibilidade, você pode se tornar um apoiador aqui dos nossos projetos aqui, entrando no apoia.se/PressStartCast, no Patreon/PressStartCast, ou se você não quiser fazer cadastro em nenhuma dessas plataformas, você pode também apenas procurar a gente pela chave Pix, PressStartCast oficial, tudo junto. Aí você pode fazer qualquer suporte, né, qualquer apoio de valores que couberem no seu bolso, aí que você já vai automaticamente estar ajudando a financiar todos os projetos da casa. Então, se você gosta do Gui, quando você fizer o seu apoio, você vai estar ajudando o Dibrano, o Corneta, os falecidos No Céu Tem Pão.
aí e Quinta B Falecidos também. não, adormecidos. Não, o Press Start, o Quinta B tá voltando, Quinta B. Se acalma. Vocês têm que ter muita calma. Tá voltando. Por favor. Já tá na sexta, tem que ser sexta B agora. Não, é que é tudo repetec. Entendi. Ninguém Mas Will, nerd. Will, manda um abraço aí pros nossos apoiadores. Bom, gostaria de deixar aí os abraços sempre para os nossos padrinhos, começando pelo Guindy Kemot, Elaine Sato, Giancarlo Coraza, Bomediano Corretor de Seguros e de Rosa Edits. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. Muito obrigado. Juquinha, cadê? Chamar o Juquinha pra gente falar um pouco também da Podnipo BR aí, que é o nosso lobby aqui dos criadores de podcast da comunidade nipo brasileira aqui no Japão. Pois é, a Podosfera Nipo Brasileira, que é esse coletivo aqui, né, que a gente juntou os podcasts que são produzidos aqui no Japão ou que tem alguma relevância e ligação com o Japão, né? Cabeçada aí pelo nosso querido Carlinhos Vilaronga, lá da Nabecast. A gente se junta anualmente, a gente faz algumas eventos, lives, né? Muita coisa pra gente aprender e tal. E tem essa coisa, assim, de a gente querer levar a mídia pra comunidade brasileira aqui no Japão e também pro mundo, né? Por que não? Né? Então é a comunidade, o coletivo, né? Podosfera Nipo Brasileira. É isso aí. Então, lembrando que se você gosta desse conteúdo aqui, então já segue a @podnipobr lá, que lá vai ter outros criadores de conteúdo que fazem coisa meio parecida com a gente. Tem lá o Wasabi Mutante, tem o nosso querido Henning lá do Dropzilla, tem o Moshiroi do Carlinhos também, vai estar lá trazendo mais conteúdos assim, um pouco mais crânio, né, pra você que tem nos acompanhado aqui destruindo todos os feriados aí um atrás do outro, então lá vai ter um conteúdo pra aquecer sua mente também. Então assim, vai ser bem completo aí o @podnipo, então segue lá se você gosta do conteúdo que a gente traz aqui. Então não bora pro episódio. Do WasabiCast, né, também. Agora é o Wasabi Mutante, não é? Não. Eu já comentei. O Wasabi Mutante é o todo. O WasabiCast é o podcast do Wasabi Mutante. Vai estar lá também. Tá lá. Você acha que não vai estar lá? Tá tudo junto. O Juca é fundador disso aí também. Tem lá, quando ele descobriu a pintura rupestre, ele já tava lá. O Juca é fundador, o primeiro brasileiro a chegar em terras japonesas na volta. Sabe aquele ditado que o pessoal fala? Sabe aquele ditado que o pessoal fala que quando eu cheguei aqui tudo era grama, tudo era mato? Então, foi o Juca que plantou. O Juca chegou, era barro. Era mar ainda, nem terra era. Mas eu já tô imaginando qual que é a arte que o nosso editor vai colocar aqui, cara. Certeza que ele vai fazer alguém dando uma chicotada de toalha aí, um no outro aí. Certeza. Mas é isso aí, bora falar sobre... Bora falar aí sobre o dia da toalha, pro Juca não ficar tolo aqui. Não concordo. Bora lá. Exatamente. Bom, acho que a gente pode começar esse episódio aí pra quem não tá entendendo muito bem esse aí, ou até mesmo pro Juca não ficar muito revoltado, porque quando se associa ao Dia do Orgulho Nerd a nossa querida obra do Guia de Mochileiros das Galáxias... Que pena. Mochileiro? Tá saindo, né? Acho que eu vou ter que tomar um café aqui. Não, eu acho que vai ter que ser soletrando, né? O Guia do Mochileiro do... Caralho, até esqueci o nome do cara, velho. Dia do Mochileiro do caralho. Não quero essa mochila, não. Dia dos Mochileiros das Arábias, já mandaram aqui, já é tudo errado, também tão foda hoje. Você quer comigo? Deixa eu só colocar uma situação aqui. Vamos de acordo com a famosa IA. Tá? O que é ser nerd? Ser nerd é ter uma curiosidade intensa e paixão aprofundada por temas específicos, indo muito além da superfície no conhecimento de áreas como cultura pop, filmes e quadrinhos, tecnologia, ciência ou coleções. Historicamente visto como um estereótipo antissocial, o termo hoje representa orgulho por hobbies intelectuais e foco intenso. Tem gente que conhece como autismo, né? Tem gente que conhece como TDAH, exatamente, autismo. Autismo, isso aí. O cara tem hiperfoco nas coisas aí. Exatamente. Eu, inclusive, me reconheci um pouco nisso aqui, que me preocupa um pouco também. Mas eu ainda acho que a Tati não pôde participar desse episódio. A gente vai usar o não pôde, não quis. Vamos tentar passar essa toalha pra ela aqui, porque ela, né? Mas... Viu como toalha serve pra muita coisa? Pra muita coisa. Por entre tudo contando, eu acho, o Will falou esse negócio aí, a gente poderia gravarmos todos no onsen ao vivo
de toalha, eu acho que ficaria um episódio muito mais... Não, mas onsen é sem nada no onsen. Se acalme. Aí depende do onsen que você visita, meu amigo. Eu moro no interior. Aqui sem nada, velho. A gente faz um onsen privativo e aí dá... Porque até senão eu e o Juca a gente não consegue entrar. Então Eita. Vamos por partes. Agora, por favor. Só contextualizando, porque vocês têm tatuagem, aqui no Japão eles têm muito preconceito com essa questão de... Caramba, se até o Will se preocupou em contextualizar isso, cara, é porque o negócio era problemático mesmo. A ideia é que eu não iria contextualizar. Eu ia deixar no ar pra turma aí, né? Não, senão depois vocês pingam na gente aqui, lá ele. Lá ele mesmo. É que o Henrique ia utilizar o de Roses, desculpa, nosso editor, e eu utilizar da melhor maneira possível. Ele que é um brilhante editor, eu tenho que começar a puxar o saco dele, porque só eu tô tomando pancada. Vou tentar ligar meu lado. Tá queimado. Então é isso. Isso é a definição oficial da IA. Da IA. Se acalma. Vamos passar pra uma outra vertente agora. Vamos pegar... Vai no Juca aí também, e eu posso me colocar nessa também, no contexto do nerd da old school, né? Ah, sim. Nerd old school. Não, então, eu acho que, por exemplo, a gente vai entrar nessa abordagem desse estigma que era antigamente, né? De ser um nerd, né? Eu acho que é por isso que a galera tem esse orgulho de ser nerd. Porque acho que sofreu muitos estigmas no passado, né? A gente tem, por exemplo, o orgulho gay. Tem dia do orgulho gay. Não, tem dia do orgulho de muitas coisas, né? Calma, mas tô nesse contexto aí porque existe um estigma muito grande aí da sociedade. Sim, sem dúvida. Eu entendi. Esse voto, né? Entendeu, né? Sim, claro. O importante é isso, sermos entendidos. Então acho que por isso que vem o orgulho aí. O Juca, né, deve ter muito orgulho aí de ser nerd. Cara, é algo que chega a ser até muito profundo, tá ligado? Assim, porque a concepção do nerd da antigo, né? Lá ele, Gui, eu nem sei o que você tá pensando, mas lá não, eu só tô... Mas pode ter certeza que não é coisa boa. Eu só tô pensando assim, nessa hora veio o Zagalo na minha cabeça, quando ele tava falando da pauta, e aí veio o Zagalo falando assim, se vocês soubessem, os bastidores ficariam enojados. Por isso que eu tô rindo, quando fala de orgulho, eu só olho pro Ju, que pra mim, como piada interna, é engraçadíssimo. Vocês vão ter que me engolir! Mas tipo assim, a concepção de nerd ali dos anos 70, 80, e o que é ser nerd hoje é algo totalmente diferente, sabe? Né? Acho que foi se transformando, né? Até que nem assim, eu fico brincando esse negócio assim, né? Dia do orgulho nerd o caralho, tá ligado? Dia da toalha. Porque assim, a princípio, essa data, 25 de maio, sempre foi o dia da toalha, que era uma data comemorativa às obras do Douglas Adams, que ele morreu, acho que uma semana antes do dia 25, uma coisa assim, tá ligado? Mas assim, perto ali do aniversário dele, não, do aniversário da morte dele, né, vamos dizer assim, eles fizeram uma data comemorativa pra comemorar, assim, mesmo as obras dele, né, a toalha, por causa que toalha é um objeto, assim, de muito destaque ali no Guia do Mochileiro das Galáxias e tal, né, por isso que eu tô brincando, né, assim, toalha, assim, faz muita coisa, né, ele acaba dizendo todas as utilidades que uma toalha pode ter enquanto você tá numa viagem, uma viagem intergaláctica, no caso, né, a princípio era isso, essa data, dia 25 de maio. Só que conforme foi passando o tempo e as pessoas também foram transformando essa coisa de ser nerd sendo uma coisa legal, o 25 de maio, além do dia da toalha, também é o dia do lançamento de Star Wars. Star Wars lançou no dia 25 de maio de 1977. O primeiro, né? O primeiro. E hoje é o episódio 4, né? Exatamente. A gente até já falou sobre Star Wars aqui no episódio passado e tal, né? A gente falou um pouquinho sobre isso, mas no Star Wars Day, né? O Star Wars Day acaba sendo comemorado no dia 4 por causa de como fala o nome, né? May the Force e tal. Mas o lançamento de Star Wars foi no dia 25 de maio. Então eles acabaram juntando essas coisas que tinham datas parecidas, datas próximas pra esse dia. Então por isso que acabou transformando esse negócio do dia do orgulho nerd, né? Porque hoje em dia tem-se essa coisa de ter orgulho de ser nerd, né? Antigamente não, cara. Antigamente não. Muito pelo contrário, né? Só trazendo um pouco sobre isso aí do
Dia da Toalha, isso começou a partir de 2001, que foi quando essa data surgiu, porque os fãs começaram a carregar toalhas publicamente, né, pra homenagear o Douglas Adams, né? Sim. Existe até não sei se é um boato, mas sei lá, enfim, de que teria surgido na Espanha ou em algum outro canto, assim, mas num contexto europeu, não sei exatamente o porquê, mas acho que não tem um relato muito exato da onde tipo, começou, mesmo assim. Que tem gente que defende que, tipo, em tese começou na Inglaterra, outros dizem que começou nos Estados Unidos, então eu acho que cada um vai defender o seu ponto aí, tipo, começou aqui ou começou ali. Eu posso dizer que começou lá na Quebrada em Jacareí. E é nóis, entendeu? É isso aí. Acho que sim. Por mim, eu diria que pra mim, eu acharia que poderia ser na Inglaterra, né? Que se eu não me engano, acho que Douglas Adams era de lá, não sei. Eu acho que ele era inglês, né? Uhum. Agora, esse IA é maravilhoso. Vamos gastar toda a água do mundo pra fazer coisa com IA mesmo. Olha só. Até porque tá com toalha, né? Então dá pra secar. Exato. Isso aqui é tranquilo pra nós. É uma das utilidades. Eles mandaram um tópico aqui que é Nerd versus Geek. Eu achei isso aqui maravilhoso. Tem outros aqui. Ó, tem um que eles mandaram, chama assim, Foco e Paixão. Eu não vou nem ler, que é pra não dar... Eu vou deixar a interpretação no ar. Pra não dar gatilho, né? Pra não dar gatilho. Nerd versus Geek eu achei maravilhoso. Ó. Geralmente, o nerd é associado a um foco acadêmico ou intelectual, enquanto o geek se refere a fãs de tecnologia e cultura pop em geral. Eu nunca me considerei um nerd, vamos deixar bem claro. Mas aí já vou largar uma polêmica. Foda-se, eu sou desses aqui. Eu sou ruim, porque é o seguinte, eu sempre gostei, até porque meus pais, meus tios, até minha mãe um pouco, meus avós me mostraram muita coisa. Eu assistia Rambo com a minha avó. Minha avó amava os filmes do Rambo, hein? E aí, cara... nerd. Vamos colocar como geek, vamos assim. Então, Star Wars, meu filme favorito da minha vida, eu assistia muito com os meus avós, meus pais me mostraram e tal. Emanuele. Não, esse aí... Assistir com a avó? Assistir com a minha avó é foda, aí você me quebra um pouco, né? Aí, é um dos filmes favoritos? Mas, porra, normal, vamos dizer... Matheus, você quer conversar? Acho que... Não, eu não tenho trauma, não. Tem um psicólogo ótimo pra te indicar, chama Andrei. Ele é excelente, inclusive. Vamos então, Esse aí não. Não, sabe por quê? Mas eu falo porque na escola, por mais que eu gostasse, eu sempre fui aquele aluno que, assim, eu era muito bom em umas matérias e eu era, tipo, eu passava de ano em outras, tá ligado? Matemática não era meu forte, mas eu me virava legal, passava de ano e tal. História eu sempre gostei. História e outras línguas, assim, tipo inglês, assim, eu tirava de letra. Só que, tipo assim, mano, por exemplo, se aparecer alguém que se declarasse fã de Star Wars pra cacete, assim, ele virava automaticamente, nem usava o termo nerd, sei lá, usava o termo CDF, que é o que eu coloquei aqui. Tem o CDF, tá e aí, tipo, por mais que eu gostasse também, eu tinha que dar aquela gastada no moleque pra eu não caguetar que eu gostava pra não ser zoado também, entendeu? Então, okay. Então eu dava... Mas hoje em dia, só que tipo assim... É o isqueirinho, né? Não demorava muito, a galera já descobria que eu também gostava, porque eu entendia sobre o assunto, então eu conseguia explicar. Só que eu falava, não, mas eu já assisti, não significa que eu gosto pra cacete. Então eu metia essa, tá ligado? Só que, tipo, Senhor dos Anéis era um bagulho que eu me caguetava, então, porque eu assistia pra cacete, eu já, tipo assim, a turma chegava em casa direto, e eu tava lá, assistindo o Senhor dos Anéis, tipo, não tinha o que fazer. E era o Senhor dos Anéis, vamos deixar bem claro antes que o Matheus transpira pra outro lado. Tá? Tem um outro aí também rolando, hein? Vamos deixar bem claro, assim. Os anuais era depois, né? Essa outra fita. E aí, tipo assim, música é um negócio que dá pra colocar, talvez, como geek, talvez, ou sei lá. Porque eu sou muito aficionado por música. Sempre gostei muito. Sou muito fã de algumas bandas em específico. Então, tipo assim, Você gosta de Queen? Eu gosto muito de Queen. Mas não conclui a piada. Deixa no ar. E aí, tipo, a coisa, tipo, sabe? Então, automaticamente eu ia me encaixando na parada, assim. Mas eu não declaradamente, eu gastava os outros pra eu livrar a minha cara, entendeu? Então eu conseguia, dar aquele olé, assim. Então eu tinha muito essa questão. É interessante isso que você traz aí. Não, pode concluir, Will, depois eu ia falar que eu entendo bem isso daí que o Gui tá falando. Fazer a mesma coisa. Eu também sou de Jacareí, né? E então estudei escola pública. Jacareí faz essas coisas, então, entendi. Meu amigo, Jacareí é uma selva. E eu era bem desses, assim, também. Eu nunca me considerei nerd. Inclusive, na época de escola, assim,
eu, ao contrário do Gui, eu adorava matemática. Gostava muito de matemática e outras matérias também curtia muito. E chegou numa época que a gente via os caras do fundão, como falavam, né? Que batiam nos moleques mais novos, os CDFs, como o pessoal denominava. E só que eu era aquele, além por causa do tamanho, né? Eu me dava bem com os dois lados. Tanto com o pessoal que era nerd, quanto com o pessoal do fundão, né? Porque ninguém ia ser besta de querer dar uma com o Will, né, mano? Bem provável, né? E aí o que acontecia? Como eu gostava muito de matemática, só que eu não queria ser considerado um nerd, um CDF, pra não perder a amizade com o pessoal do fundão. E também não queria perder a amizade com o pessoal né? Porque eles ajudavam também. Muitas vezes eu fazia a prova, fazia as coisas, principalmente de matemática, e sabe aquelas expressões enormes que você fazia na escola? O meu cálculo estava todo certo. E aí no final eu apagava a resposta e colocava a resposta errada. Por várias vezes o professor chamou a minha mãe, né, na escola pra falar, eu não entendo o que é que ele tá fazendo, porque o cálculo tá totalmente correto, só que daí mostrava que tava apagado a resposta, né? Que falava, ele erra de propósito, né? Daí lógico que eles não iam falar que era por causa disso, né? Inclusive, uma das brigas que eu tive com uma professora de matemática foi justamente por causa disso, porque ela queria que eu fosse para a Olimpíada de Matemática, né? E eu falei, não vou. Não, mas você tem que ir. Não vou. Daí depois disso ela começou a perseguir, né? Então, e aí ela queria perseguir para me humilhar na frente dos outros alunos, só que a resposta, as coisas sempre estavam certo e sempre na ponta da língua, o cálculo de cabeça, essas coisas. Então, e aí a gente fazia muito disso daí, de zoar os nerds, porém eu protegia os caras também, né? Eu zoava, falava as coisas, mas na hora que o pessoal ia finalmente, né, pra dar porrada, eu defendia os caras. Então tinha isso. Aqui onde eu estudava, pelo menos não tinha porrada, era só a gastação e já era. Então, porque tinha muita gente que era... Depois não parava. Era aquela parte... Não, mas essas porradas eram mais ou menos assim, porque o pessoal zoava, chegava na hora da prova, queria que os nerds passassem cola. Só que o nerd não sabia colar e não sabia passar a cola, né? E aí os caras queriam que eles passassem, vou te pegar depois, não sei o que e tal. Mas é engraçado que nessas da molecada que pá, né? Que a turma do fundão, um belo de um dia eles descobriram que eu tinha a fita gravada dos Cavaleiros do Zodíaco, só que da saga de Poseidon, alguma coisa assim, eu acho, inteira. E aí, tipo, todo mundo vai se caguetando também, tá ligado? Aí a minha fita, eu fiz uma gravação, essa fita rodou, então, tipo assim, todo mundo, em algum momento, hoje, todo mundo gosta dessas porra, graças a Marvel, entendeu? Sim. Então é isso. Eu acho legal a história de vocês aí, porque acho que daí que a gente entende essa parte do orgulho, vou colocar entre aspas aqui, orgulho, principalmente porque foi uma época bem estigmatizada, né? Assim, pro Juca só, né? Aí, que não tem orgulho de nada aí, mas é um desorgulhoso. Porque, tipo assim, você vê que são pessoas que eles eram criticados, às vezes, né, igual o Gui trouxe aí, o bullying, né, eram humilhados pelo estilo de vida só, ou pelas coisas que eles curtem, tá ligado? Sendo que, por exemplo, são coisas normais, assim, que todo mundo assiste ou curte também. Por exemplo, até os caras do fundão poderiam gostar e fica aí, igual o Will aí, o Gui, que não queria fazer parte do então, mas é porque também, aí, dependendo da época do ano, da sua vida ali, é a época que você já começa a fazer umas graças pras menininhas, é a época que começa, entendeu? E as menininhas não curtem, não sei o que. Assim, eu já tive a sorte de que foi uma época, aí já na adolescência, que as séries estavam começando a fazer um pouco de sucesso em geral, assim, tipo, assistir série. Então, tipo assim, o Friends na época tava bombando. Foi, acho que meio a época do auge do Friends, então. Sim. Tipo assim, o Friends, às vezes, soltava os negócios que os caras gostavam, né? Eu lembro de um episódio que os caras estavam num diálogo entre comprar o 64, olha, também a época, né? O 64 ou o PlayStation 1, assim. Então tinha essas coisas, eu conseguia dar uma, você tá misturando, hein? Isso aí era do Big Bang Theory, não. O Big Bang Theory tem também, mas tem uma que o Joe e o Chandler. O Chandler, eles moravam juntos e aí, tipo, eles acabam comprando um videogame pra jogar, eles compram uma poltrona e eles não conseguem sair da poltrona e tal. É um episódio que é mais envolvido com a poltrona, mas eles fazem uma associação com o videogame também, assim.
assim, é um ótimo episódio. Essas coisas, sabe, tipo assim, às vezes prejudicava. O fato de ser esportista ajudava mais, tá ligado? E como eu gostava de esportes, né, eu jogava bola bem, particularmente, falando assim, tipo, não vou, né, me gabar aqui também, porque eu sou humilde, mas eu jogava pra caralho. Então, tipo assim, né, essas coisas ajudavam. Tinha essas questõezinhas, assim, sabe? Tipo, muito a brasileira, tá? Tô colocando aqui entre muitas aspas. Nos filmes americanos, o nerd e o esportista, entendeu? Então, tipo assim, eu ficava nesse meio de campo aqui, nesse meio de caminho popular, aqui, tá, né? E os excluídos. Isso. Eu tentava ficar nesse meio de caminho aqui, entendeu? Pra não ficar mal por ninguém. Acho que é isso que eu acho interessante também. Sim. Não, porque os populares, assim, eles estão meio assim que numa cultura popular, né? Que a gente tá falando. Você vê que eles são pessoas assim que não tinha muito assim como posso dizer? Eu vou colocar numa situação que pessoas fúteis, sabe? Que às vezes consumiam conteúdo de televisão ou coisas populares assim. E daí os caras que estão vendo algo, por exemplo, a galera do D&D, por exemplo. Mano, ninguém sabia explicar o que era um Dungeons and Dragons, um RPG. Puta, era difícil mesmo. Nossa. Então, tipo assim, são pessoas que estão num nicho tão específico que não acompanham a cultura popular, sabe? Da época. Então eles eram estigmatizados nessa questão. Eu vou falar, a galera que jogava RPG, a gente que jogava RPG, a maioria da turma tinha essa mesma parada que eu tinha, tá? Queria ficar nesse meio de campo ali, porque tentava ser o popular e sem mostrar que era... que tinha essa veia. Pensei que você ia falar que a galera do D&D era tudo do demônio. Não, a gente jogava... isso aí, de acordo com o Cassinão, também. Mas porque, tipo assim, todo mundo que jogava, mano, a gente jogava no SESI. O Will, só pra contextualizar, o Will sabe bem, o SESI era longe de qualquer coisa de Jacareí. Ele ficava num ponto que, não interessa o ponto que você estivesse, o SESI era longe. Era isso, a fita. Até pra quem morava no bairro lá. Era longe, mano, era longe. E a gente ia escondido, porque a gente jogava no sábado, tá ligado? Tipo, intocado. Se tivesse evento no SESI, não tinha RPG. Esse era o ponto, tá ligado? Pô, era meio isso, assim. Então, é legal você falar isso aí, porque a gente percebe que a cultura pop, né, e parte geek no geral, assim, foi tomando uma proporção mais popular com o passar do tempo, né? Com, né, essas novas, por exemplo, IPs de games se tornando popular, os cómics se tornando filmes na tela do cinema, assim, numa qualidade muito melhor, né, do que muitas outras obras, assim. Com investimento maior, né? Isso, o investimento nessa área aí foi tornando a cultura pop, a cultura nerd, no geral, uma coisa popular também. Por isso que hoje a galera não sabe nem o que é geek, é nerd, ou se você se você não é, porque acho que hoje todo mundo deve gostar de alguma obra. Seja todo mundo é um pouco, né? No passado. Que eu acho que também tem o seguinte, assim, que nem o que o Gui ali no comecinho ele leu, o que a IA escreveu, uma definição pro nerd, é um cara que tem um foco em alguma coisa e ele não conhece aquilo apenas superficialmente, ele conhece a fundo mesmo, sabe? Ele vai até as entrelinhas, tudo assim, tal, até as letras miúdas, né? É o cara que, igual você falou, o cara do hiperfoco, né? Assim, que ele vai mergulhar sobre aquilo. E não necessariamente ninguém gostava dessas coisas, sabe? Por exemplo, né? Anos 80, qual era o tipo de cinema, qual era o tipo de filme que fazia muito sucesso na época? Era filme de brucutu, sabe? Schwarzenegger, Stallone, Van Damme, Chuck Norris, sabe? Era esse tipo de filme. Todo mundo gostava, sabe? Era bom demais. Até mesmo, tipo assim, todos os times gostavam, sabe? Os nerds gostavam e a galera do futebol gostava do Chuck Norris, tá ligado? Puta, é verdade. Mas pode ser que essa galera do futebol não se aprofundou tanto dentro da história do Chuck Norris. Só que os nerds pegaram isso e levaram além, sabe? Né? Então a diferença tá aí. Todo mundo gostava. Todo mundo. Por isso que é apaixonado por cultura pop. É popular. Todo mundo gosta. Tá? Só que os nerds, eles vão um pouquinho mais a fundo, né? Sabe o nome do diretor, sabe o nome do produtor, sabe o nome da produtora, sabe um monte de coisa, né? Estuda a fotografia da cena e tal, não sei o que. É um cara que vai um pouquinho mais além. O cara do futebol... Eu tô falando futebol aqui, mas de uma forma muito, muito generalista, sabe? Eu não tô querendo dizer que é a galera do futebol, não. Não, mas é nerd de futebol aí, se você for pensar hoje em dia tem essa galera. É que assim, na minha época, ali anos 70, anos 80, nerd e futebol eram duas palavras que eram proibidas estarem na mesma frase. 800.
Ah, tá. Nerd e futebol eram duas palavras proibidas de estarem na mesma frase. Não era algo que não acompanhava. Sabe? Eu mesmo, até hoje, eu não entendo nada de futebol. Olha, eu vou te falar, Jô, que dependendo de quem vai falar de futebol, eu prefiro que não fale. Eu prefiro que continue sem ser nerd, meu. Puta que... é bom, né? Mas hoje em dia, já é igual vocês falaram. Suportável. O Gui e o Will aqui, eles são dois exemplos disso. Eles têm até o podcast, tem até o de Brano, que é um podcast que é muito centrado no futebol, sabe? A galera que consome isso é a galera que é apaixonada por isso mesmo. Que o nerd nada mais é do que isso, é um apaixonado em determinada coisa, sabe? Antigamente, a concepção de nerd vinha aquela coisa do cara intelectual, o estudioso, igual vocês estão colocando CDF. Na nossa época, nos anos 80, a gente só falava CDF, era a palavra que existia pra gente, né? Conforme foi passando o tempo, foi transformando e tal. Na verdade, lá no Asabcast, eu já gravei um episódio sobre nerds, otakus, essas coisas, essas definições, né? Também caiu muito sobre isso. O Will tava lá comigo, lá fazendo esse episódio também, e a gente falou muito sobre isso, sabe? Toda essa mudança que antigamente era a coisa do CDF. A primeira vez que eu ouvi falar a palavra nerd foi naquele filme A Vingança dos Nerds, que é de 80 e pouquinho, tá ligado? Ali é foda, hein? Que é aquela comédia escrachada, né? Quase pornográfica. O estereótipo bizarro, né? Exatamente. Porcs. Puta, é mesmo. Porcs. O Porcs que depois levou o American Pie, por aí vai. Era muito assim, né? As comédias escrachadas, né? Americanas, né? Os besteróis americanos, né? Aí foi a primeira vez que eu ouvi a palavra nerd. Eu nem sabia o que era o nerd. E conforme foi passando o tempo, essa palavra foi também sendo integrada à nossa língua portuguesa, né? Assim, eu fui chamado de nerd durante muito tempo, sabe? E não de uma forma boa, sabe? Da forma mais pejorativa que possa existir, né? E foi transformando. Hoje em dia, esse negócio, esse orgulho de ser nerd, né? Esse orgulho de você ser a pessoa que você é mesmo, sabe? Eu acho que é mais sobre isso, sabe? Não é nem a questão do ser nerd, é o orgulho de você ser quem você é. Acho que todas essas comemorações de orgulho disso, orgulho daquilo, sabe? Eu acho que as pessoas... tem muita gente que tá inclusa nessas comunidades que não gostam dessa definição, porque... É muito difícil pra mim. Ter orgulho de ser essas coisas não é apenas um dia, tá ligado? Você tem que ter orgulho do que você é, né? Eu acho que talvez todas essas comemorações de orgulhos, né? Orgulho gay, orgulho nerd, o que quer que seja, a comunidade quer que seja, tem seus lados, sabe? Tem a galera que gosta, a galera que não gosta, que acha importante ou não acha importante, sabe? Eu particularmente dizendo, tanto faz, sabe? Tanto faz, né? Eu gosto de brincar esse negócio porque, assim, originalmente o dia 25 de maio era o dia da toalha, por isso que eu quero que continue sendo o dia da toalha, sabe? Eu poderia até falar que era o dia de Star Wars, porque é o lançamento de Star Wars, mas, assim, hoje em dia fala-se muito mais do dia do orgulho nerd, né? O orgulho geek, o orgulho otaku, sei lá, sabe? Tem todas essas definições, né? Mas uma coisa interessante que eu paro de pensar assim, se a gente fizer um estudo antropológico, a palavra chata de dizer, né? Mas sobre a nossa cultura humana, você pega o Brasil da década de 50, tem alguns vídeos, né, dessa época aí, onde a galera fala que lia 3, 4 livros por mês, que curtia a música, né, clássico, esse tipo de coisa. Outros tempos tinha nem televisão na época. Então, tipo, são conteúdos populares da época que se perderam ao longo do tempo e que acabaram também se tornando parte dessa comunidade nerd, né? Porque muitos conteúdos que a galera curtia, por exemplo, nessa época do estigma nerd, hein? Década de 80, 70, são conteúdos literários, né? Também eu queria entender pra vocês que tipo de conteúdo vocês consideram conteúdo nerd, assim. Lógico, a gente citou o RPG, que era uma coisa muito nova. Eu acho que até o card game também, que surgiu com o Magic lá no começo dos anos 90, ali, em 80, 90. Pode ser. Também. Videogames também. Eu acho que vai se transformando. Acho que você colocou bem, assim, lá nos anos 50 eles tinham tal coisa, tal, assim, eu acho que vai se transformando mesmo, assim, anos 80, anos 90 tem essa coisa dos quadrinhos, videogame, sabe? Assim, é que o nerd mesmo, assim, um dos maiores, o nerd padrão mesmo, assim, uma das maiores características dele é a dificuldade de convívio social, né? Assim, são pessoas que às vezes não se adaptam a uma certa parte da sociedade,
a grupos e tal, né? Então eles são pessoas mais solitárias, de certa forma, né? Então eles acabam indo pra um lado, assim, com atividades mais solitárias. Eles não vão jogar um futebol na quarta-feira com 11 pessoas, sabe? Ele prefere ficar em casa jogando game. Máximo é um gol a gol. E olha lá. Ele vai ficar em casa jogando game, sozinho, né? Ou ele vai estar lá lendo o livro dele, vai estar lendo o gibi dele, sabe? Então, eu acho que essas atividades acabaram se tornando algo um pouco mais nerd, vamos dizer assim, também por causa disso, sabe? Né? Eu posso dizer por mim mesmo, né? Eu posso dizer por mim, eu era criança, tudo assim, eu tinha meus amigos de escola, tinha meus amigos, eu era escoteiro, né? Então tinha meus amigos de escoteiro, a gente brincava bastante, mas chegava um determinado horário do dia que eu voltava pra casa. Escoteiro é foda. Escoteiro é nerd, hein? Escoteiro é nerd. Não, nem um pouco, cara. Nem um pouco, mano. Nerd de sobrevivência. Mas chegava um determinado horário do dia que eu voltava pra casa, eu tava sozinho, porque eu era o filho único, né? Não tinha irmãos, então não tinha ninguém assim pra continuar fazendo aquelas coisas que eu tava fazendo enquanto eu tava com os meus amigos, né? Então, eu começava a ler gibi, ia assistir um filme, assistia De Volta pro Futuro todo santo dia, sabe? Então, existia essa coisa. É o hiperfoco que o Matheus quer sempre colocar, sabe? Autismo, isso aí é autismo. Cara, não, eu não tô brincando, cara. Eu acho que depois da primeira vez que passou De Volta pro Futuro na televisão, eu gravei no videocassete, né? Eu gravei, e a partir daquele dia, cara, durante, sei lá, meses, eu assisti todo santo dia De Volta pro Futuro 1. Eu fiz isso com Tartarugas Ninjas. A ponto de decorar as falas, cara. Acho que até hoje, uma boa parte das falas eu ainda tenho na cabeça, cara. Sabe? É o orgulho dele, né? É isso aí. Mas tem essa coisa, assim, só que foi se transformando cada vez mais, né? Essa coisa do o cara dedicado, o cara que tem vai a fundo, acabou se transformando mais ainda, que nem hoje a gente, igual a gente falou aqui agora há pouco, tem o nerd de futebol, sabe? É o cara que sabe o nome de todos os jogadores lá da quarta divisão do paizinho lá no leste europeu, o cara sabe tudo, sabe? Tem esse cara hoje também, é o cara nerd de esporte, tem o, sei lá, eu não vou nem saber dizer, o nerd de cozinha, sabe? Cozinheiro, sei lá, os caras que sabem muita coisa de determinado, então acaba sendo, muitas outras coisas acabam se tornando também coisa de nerd, entendeu? Hoje em dia, eu acho que é um leque muito maior, é algo muito maior do que era ali nos anos 80, assim, sabe? Eu já abri esse conceito, hein? Isso, exatamente. O conceito de ser nerd hoje é muito diferente, cara. É um novo conceito, sabe? Então, é até meio complicado falar o que é coisa de nerd. Hoje em dia tudo é coisa de nerd, evoluiu. É igual o design gráfico, nem existe mais. Agora é outro nome, né? Vocês aí são tudo nerd de impressora 3D aí. Ficam aí o dia inteiro. Vocês só os dois ali. FDM. Aí, ó. Até me corrige, tá ligado? Essa é nerd pra caralho, velho. Não, mas eu acho legal a gente comentar isso aí, porque o Gui trouxe a Discord ali do nerd e do geek. Eu acho que hoje não tem isso. Tem? Vocês acham que tem isso? Um é nerd e o outro aí. Eu acho que é tudo nerd. Eu acho que hoje já fundiu tudo, né? Eu acho que acabou se fundindo. É que, não sei, eu acho que a gente vive outros tempos, sabe? Eu acho que a época do nerdola, aquele nerdola chato, sabe? Nerdola do South Park? Eu acho que tá passando, sabe? Acho que passou bastante. Acho que teve uma época aí, sei lá, uns 10, 15 anos atrás, que era insuportável, sabe? Era tudo nerd. Dependendo ainda não, ainda tem. Tudo vazinga. Ainda tem, mas eu acho que antes era pior, cara. Antes era pior, sabe? Se você falasse uma vírgula diferente, já era questão de você ser criticado, coisas do tipo, sabe? Mas isso existe, nem faz isso no X também. Eu vou dar exemplo de mim mesmo, sabe? Assim, o começo do MCU, do começo dos filmes da Marvel no cinema e tal, cara, era eu criticando filme após filme, cara, sabe? Porque não tava igual os quadrinhos. Saudade, né? Hoje você tem saudade. Porque não tava igual os quadrinhos, sabe? Que nem o primeiro filme do Homem de Ferro, por exemplo, 2008, né? 2008. O final do primeiro filme é ele falando, I am Iron Man, eu sou o Homem de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro. Eu não gostei dele ter falado.
sabe? Porque durante décadas e décadas e décadas, a identidade secreta do Homem de Ferro sempre foi secreta. Foi identidade secreta, né? O Homem de Ferro era o guarda-costas do Tony Stark, sabe? Então, no momento que ali no filme, já no primeiro filme, ele já coloca, eu sou o Homem de Ferro, eu achei bullshit, tá ligado? Eu não gostei. Eu fiquei... Puta, sério? Né? Eu não achei ruim, sabia? Eu achei ruim. Então, mas essa era a minha parte idiota, sabe? Foi a sua concepção. Foi a minha parte, parte nerdola, sabe? Né? E conforme foi passando... tudo bem, né? Conforme foi passando o tempo, isso daí acabou se tornando, tá bom, tá ótimo. Eu também, normal. Minha cabeça foi mudando também. 10 anos depois, quando lançou o último filme lá dos Vingadores, lá, como que é o nome mesmo? Infinity War... O Endgame, né? O Ultimato, exatamente. Quando ele termina dando estalo, falando I am Iron Man, se fechou o ciclo, cara. E foi perfeito, tá ligado? Fechou o ciclo. Foi muito legal. Foi muito legal aquilo lá. E, aquele nerd que no passado, que há 10 anos antes estava criticando o filme, 10 anos depois ficou vibrando com aquela cena, tá ligado? Mudou, isso, né? Atualizou. Exatamente. Então, é o que eu tô falando. Assim, eu acho que talvez há 10, 15 anos atrás, tudo era muito mais chato, a galera era muito mais chata. Hoje em dia tá melhor, sabe? Eu acho que tá melhor. Sei lá, talvez, ou talvez eu que esteja um pouco me importando com isso, sabe? Então. Eu acho que é mais. Mas é meio igual ainda. Mas que nem assim, o nerd. Antes eu tinha essa separação do nerd e do geek. Nerd, geek e otaku, sabe? Assim, eu tinha muito essa separação, eu pontuava muito essa separação. Hoje em dia, é tudo a mesma coisa. Eu nunca separei muito não, mas assim, o Juca falou um negócio que é verdade, tipo assim, em partes eu até concordo da questão talvez hoje esteja melhor. Eu acho que em alguns casos ou em algumas situações específicas até esteja um pouco melhor, porém, em outros tá bem pior. Por exemplo, assim, não fale mal da minha obra. A questão do fanboísmo é insuportável. Não, é verdade. Sempre foi. Mas tá, tipo assim, tá igual o futebol, assim. Não fale mal do meu timinho. Porque, tipo, eu falo mal porque eu gosto. Eu gosto da pancadaria. Eu gosto da fuleiragem, entendeu? Eu gosto disso. Por isso que eu falo mal. Ou eu falo bem de obras pra me criticarem. Porque eu gosto da treta, entendeu? Então você nem curte, então... Você nem gosta de Resident Evil, então Resident você só fala... Eu não gosto nem de Resident Evil. Eu só falo porque eu tenho esperança da Capcom pagar a gente um dia pra fazer uma Por isso que ele não quis gravar com a Moni. Exatamente. Não, mas você sabe, mas aí é aquela questão. Hoje nós temos um grupo de adoradores do Resident Evil Remake 3. Por enquanto só tá eu e o Ryu. Aí em breve... Então não é um grupo ainda, calma aí. Se acalma, nós estamos montando. Tudo tem um começo. Entendi. Daí, daqui a pouco a Moni vai entrar também. Aí vocês me aguentam. Eu acho que não, hein? Ela falou que vai levar o cachorro no jiu-jitsu. Se acalma. Mas acho que também é a questão de que hoje em dia todo mundo tem voz, né, cara? Todo mundo pode gravar um videozinho, postar na internet. Nem sempre isso lá é muito bom. Exatamente. Não, mas é isso que nós estamos falando, isso que é ruim. Qualquer um pode falar qualquer um. Acho exatamente por causa disso, sabe? Não fale mal do meu filminho, sabe? Esse tipo de coisa. É porque todo mundo tem voz hoje. Qualquer um grava um vídeo e joga no Instagram. Pois é. Não, tem gente que grava vídeo colocando ketchup na pizza. Você quer isso é absurdo. Absurdo. Isso é ridículo. Tá maluco. Aí você come o arroz por baixo do feijão? Óbvio que não. Isso não existe também. Não, isso aí, mas aí, beleza. Tem gente que come. Eu não vou nem... Dependendo da situação. Agora, ketchup na pizza, aí, culpa... É a única coisa na vida que eu falo se você está errado. Isso aí, me perdoa. Mas pode prosseguir, por favor. Fiquei com um clima aqui, peraí. Orgulho. Só pontuando essa questão de diferença, assim, e tal. Igual eu já falei lá no Wasabi que a gente gravou um episódio sobre isso. E lá, também tava o Daisuke, lá do Otaku no Kisaten, né? Beijo pro pessoal do Otaku. Daisuke não tá no nosso grupo, só tá eu e o Ryu. Daisuke ele também fala mal. Quem fala mal não tá no nosso grupo.
Mas assim, o Daisuke, ele pontuou e ele mostrou historicamente a diferença entre nerd e otaku, tá ligado? Assim, porque por mais que nem assim, teve até um momento ali que eu falei assim, qual que é a diferença de nerd e otaku? Aí a galera falou assim, a língua, né? Otaku é nerd Nihongo, tá ligado? Mas, o legal é que o Daisuke, ele pontuou diferenças históricas, sabe? Nessa questão, assim, mostrando a origem da palavra otaku, né? Eu acho que se a gente pesquisar um pouquinho, a gente também consegue achar a origem das palavras nerd e geek também, as diferenças de da onde vieram e tal, né? Mas tem toda a questão da sociedade japonesa, tá? Eu não vou saber explicar exatamente como o Daisuke explicou, até porque ele é um PhD no muito nerd assunto, tá ligado? Muito nerd. Não, nem por isso, é que a explicação do Daisuke é tão rica, cara, é exatamente isso, ele é PhD no assunto, tá ligado? Exato, de que é especialista, né? Ele tem pós-graduação no negócio mesmo. Não se complique. Nem tem como, mas ele deu uma explicação histórica desse contexto, sabe? Com vídeos, filmes, tal, livros, tal. Ele falou tudo isso. E você vê o quão diferente é realmente a concepção, não só da palavra, mas do gênero, sabe? Do movimento em si mesmo, né? Assim, e que começou da mesma forma que o nerd, que é uma coisa, tipo assim, marginalizada, sabe? Assim, pequena e marginalizada, uma galera que é deixada de escanteio e tal, e conforme foi passando o tempo, foi crescendo marginalizada, agora que eu tô pensando, vamos nas aspas, né? Não, cara, mas exatamente pela isso. concepção de como a galera entende a palavra, só pra exatamente. Não, mas é que depende muito como a pessoa vai entender a palavra marginalizada, porque principalmente no Brasil, se entende essa palavra como marginal, vai falar de marginal, vai falar a galera dos que rouba, tal, não sei o que, mas não é isso, né? A verdadeira palavra marginal é uma pessoa que vive à margem da sociedade. Sabe? Né? A margem daquilo ali, né? E essa é a concepção real da palavra, né? E é exatamente isso que essa galera otaku do começo era, e ainda é, de certa forma, sabe? Eu acho que o Japão ainda continuou um pouco dessa visão que o otaku é algo negativo, e realmente uma época talvez seja. Uma parte... Não só isso, sabe? Uma parte dessa galera otaku realmente tem uma coisa meio negativa, sabe? Nem cheira tão mal. Até meio crítico falar, mas questão de pedofilia, tá? Essas coisas, blá, 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 né? Por aí é outra história. Tava no LED, tava no nível... Tem essa galera, né? Tem essa galera. E realmente, muita coisa também vem daí, sabe? Porque também, né? Isso que eu ia falar, exatamente. A criação de conteúdo, em geral, teórico, não ajuda muito. Exatamente, né? Então... Só que, assim, foi se transformando, tem a galera que curte os animes legais mesmo, o One Piece, Dragon Ball e por aí vai. E que virou algo muito popular e que quebrou as barreiras mundiais aí, saiu do Japão e tomou o mundo, sabe? Então temos otaku em qualquer canto do mundo hoje em dia. Otaku do bem, vamos dizer assim, sabe? Otaku do bem aí em qualquer lugar do mundo. É o Seiya, tipo isso. Não, Seiya não. Por que não? Eu também não gosto, eu sempre gostei mais do Rick. Ei, mas deixa eu falar uma parada. Na concepção de nerd, assim, uma vez, a minha esposa acho que ela tinha essa parada também. Ela gostava de algumas coisas, mas ela era da zoeira pra não zoar, não gastarem ela. Ela é de Jacareí também. Obviamente. E aí, o que acontece? Eu tava conversando com ela esses dias, e aí eu perguntei pra ela assim, porque o que na concepção dela seria? Ela só olhou e falou assim, você tem tatuagem do Ghibli e de Zelda? Eu acho que isso já é um pouco uma concepção. Eu falei assim, tá, mas porque eu não me considero. Eu não acho que eu seja. Mas dentro das definições aqui, a gente se encaixa muito, né? Tipo, eu não sei se dá uma preocupação, mas enfim. Então, tipo, eu acho que tem tanta coisa que pode te levar pra isso sem você saber. Entende? Eu nunca pensei, tipo, se alguém perguntasse, eu falo, não, mano, eu não sou nerd, tá? Porque nerd pra mim sempre foi essa pessoa, esse estereótipo mesmo, assim, sabe? Então, tipo assim, você tinha que necessariamente gostar de Star Wars, Star Trek, entendeu? Não é? Mistura esses dois.
Mas você tinha que gostar de um dos dois, ou os dois. Não, mas muitos gostavam dos dois. Cara, entende? só que os caras, principalmente os caras que são hoje em dia tem treta. Hoje em dia tem uma treta, viu? Mas na época não tinha muito isso, entendeu? Na época, eu falo, sei lá, anos 80, 90. Então, mas tinha essa parada assim, porque até o Matheus perguntou assim, o que te traz a ser, qual o produto que você acredita ser mais, né? Eu acho que apesar de tudo seria um pouco mais as HQs, assim, entende? Hoje chama de HQs, na época os gibis. Mas isso pra mim, é a minha concepção. O meu pai e meu tio, eles colecionavam. Alguns da Marvel, na época e principalmente Conan. Lembrando que Conan, nos anos 70 e 80, quem distribuía era a Marvel, né? Os quadrinhos. E eu lia para um cacete, porque era o que tipo, tinha muito, assim, né? Então, sei lá, eu sempre tive essa questão comigo, assim, tá ligado? Então sei lá, é difícil você falar assim, o que se encaixa. O pior que tem muito, por exemplo, se puxou os quadrinhos aí, tem muitos quadrinhos, né? Os graphic novels aí, que são pra adultos, não necessariamente tem a temática, né, nerd, assim, mas é que é o tipo de conteúdo que dava pra consumir, tá ligado? Você nunca ia ver um filme, alguma coisa daquela pegada, tipo Dex, sabe? The Boys, sabe? Não ia ver em outra mídia, sabe? Se não for ali um negócio concebido para o público adulto, por exemplo. Então a gente teve muita limitação de mídia também, sim, que levava a galera a se aprofundar em alguns conteúdos, né? Eu acho que, sim, na minha concepção de nerd, é aquela pessoa que gosta de conteúdos muito complexos, sabe? Muito crânio, assim. Esses dias eu fui tentar ensinar a minha esposa a jogar Magic. Nossa, olha o caminho que o cara vai. Então ele vai pro pior caminho. Mas foi ela que pediu. Ela viu lá e ela falou, como é que é isso aí? Porque a gente tinha acabado de jogar um joguinho que era made card também, né? Só que não dependia muito de estratégia. Então quando eu falei do Magic pra ela tentou e falou, mas isso aqui é muito nerd, velho. Eu não consigo fazer, não. Então, assim, eu entendo que pra muitas pessoas, conteúdos nerds, né, são conteúdos mais complexos, mais difíceis de compreender ou de se aprofundar, sabe? Por exemplo, se você pegar o Star Wars e ver ele como aquela fantasia espacial, é tranquilo, mas se você se aprofundar, por exemplo, lá na República, nos negócios, daí já vira outra parada, tá ligado? Então, é uma coisa que as séries estão meio querendo fazer agora e, assim, pra mim é chato cacete, velho. Que Star Wars é um bagulho que pra mim tá ficando bem complicado. A Disney não ajuda também, mas é um período muito interessante, assim. Pra mim só vai ficar interessante quando começar a aparecer o Pateta, o Mickey. No Star Wars é foda. Aí é Kingdom Hearts, né? Eu acho que não demora. Aí vira Kingdom Hearts, Kingdom Hearts não dá, cara. Kingdom Hearts não dá. Aí, tá vendo? Mano, não dá, cara. Você tá lá jogando Final Fantasy e de repente você pega o Pateta, mano. Vai tomar no cu. Não dá, mano. Ei, tá vendo? Pode esperar que vai ter alguém que gosta de Kingdom Hearts que vai meter-lhe a beiça aqui nos comentários. Pode ficar tranquilo. Certeza. Mas acho que é isso aí. Deu pra definir um pouco aí o que é nerd aí. Não é? Nerd. O que foi. Nerd. Agora, eu quero saber, vocês se identificam hoje como nerd depois desse assunto aí? Vamos manter no não. Aqui. Você não, mas a sua esposa sim. Identifica você como nerd. Minha esposa é Bob, né? Eu tentei ensinar ela a jogar truco, ela não conseguiu, entendeu? Tipo, ela não consegue piscar. Como é que passa sinal? Não dá. Então, isso porque as cartas pra ela, como ela é ninja, são uma arma mortal, entendeu? Então, tipo, e não dá pra jogar truco, não tem como. Então, só pra contextualizar aí também, ela achou que sinal de esse dia ela falou que sinal de pica-fumo era assim, ó. Falei, não, isso aí nem tem no jogo, mano. Ela aqui pra mim, eu falei, não, mano, não é isso não, é outra fita, tá louco? Às vezes, se você quiser picar o fumo, é meio assim, sim. Caralho. Mas, Gui, esse lance aí de piscar, tá ligado aquele jogo detetive? Esse aí também que é aquele assim, que você joga entre amigos numa roda uma assim, rodinha. Né? Aí um é o detetive que tem que descobrir quem é o assassino. O assassino mata os outros, que são as vítimas, piscando pra ela. E tinha um cara que queria jogar com a gente, ele tinha tique, ele ficava piscando direto, cara. É um serial killer, Era isso que eu tinha imaginado isso aí também. Não, daí o cara falava, pô, cara, tinha um metralhador, bem, mas com metralhador é sacanagem. Caralho, velho. Ah, meu Deus do céu. Tem como. Esse episódio vai ser foda.
Ô, Matheus, destruído. Um amigo meu que ele ganhou um sino uma vez, ele colocou no forno, assim, e ele perguntou, você sabe como é que é o nome desse filme? Que colocou no forno? É O Assassino. Tá, vamos pro próximo tópico. Ai, meu Deus. A gente tem uma pauta aqui, mais ou menos, a seguir aqui. Vamos pro próximo. Já não destruímos ela, não? Faz muito tempo que destruímos. Assim como outras? Como todas, né? Não, eu nem sei porque que eu faço A gente sempre pede pro Gui fazer a pauta só pra gente ter o prazer de destruir ela, cara. Essa aí que vai ser a pauta, então vamos fazer tudo ao contrário. Não faço mais, já falei. Eu acho que dá pra gente trazer aqui, talvez, indicações de conteúdo nerd aí pra galera que às vezes quer se aprofundar. Será? Vai puxar o Douglas Adams, né? Então, daí depende, porque cada um vai trazer o seu. Por exemplo, assim, eu estou no hiperfoco monstruoso há anos. Em, sei lá, The Witcher, por exemplo. Mas, ultimamente, eu tenho tido um hiperfoco, porque, né, quando eu jogo, vendo umas coisas, sempre eu acabo consumindo alguma coisa, ou vendo alguma coisa correlacionada, minimamente falando, ao universo do Bruto. Mas aí, cara, por causa disso, eu caí num canal muito legal aqui, chama Cala a Boca Thiago. Um canal ótimo. Não, mas o canal fala sobre Game of Thrones, só que, da lore, tá ligado? Então, tipo assim, só que ele se baseia muito, obviamente, em livros, teorias e tudo mais. É o cara que ele estuda. Então, ele não deixa de utilizar a série, mas ele usa muito o que tem até agora, né? Nós temos agora, de livros, entende? Então, assim, inclusive eu caí no canal dele porque ele fez um vídeo meio, a lá The Witcher, assim, falando de que é uma parada que, como a galera compara bastante, então ele começou a consumir com alguns conteúdos, ele gostou dos jogos e tal. E aí, por isso eu comecei... Então, assim, a dinastia Targaryen tá aqui, ó, na minha mente, e eu nem queria saber dessa porra, e eu não consigo parar de assistir os vídeos dele, velho. E assim, eu ouço meio em podcast, então eu vou salvando, tá ligado? E aí eu vou ouvindo como áudio, assim, então, eu estou consumindo loucamente as histórias de Westeros, assim. Por isso que eu falei, do nada, por um motivo que eu nem sei o qual, meu hiperfoco agora, hoje, é um negócio, eu já nem sei se eu queria saber tanto, que é sobre Game of Thrones e seu universo expandido, vamos colocar assim, já pra turma Star Wars ficar feliz, tá ligado? Esse é o objetivo que a gente quer aqui, trazendo essas dicas, porque às vezes o cara curte uma coisa, e daí se apresenta um universo totalmente novo. Eu vou trazer o Thiagão aí pra gente falar, o dia que a gente for falar sobre Game of Thrones aqui, tem que ter um motivo específico, porque até agora tá osso também, né? Mas enfim. Do Fallout. Com certeza. Então, tá tranquilo. Fallout. Bem capaz de sair junto lá, o Quinta B, o Fallout e esse outro episódio. Vai voltar tudo. Saiu um Michael Jackson aí na risada do Gui aí. Que eu tô testando o Michael Jackson. Tá saindo. Mas você é um nerd que curte mais coisa medieval, né, Gui? Gosta mais o famoso capa-espada, né? Senhor dos Anéis? Anéis. Fala essa palavra direitinho, por favor. Não é gatilho, né? Não, é igual quando a gente vai falar o nome Denis. Tem que usar o D muito bem colocado, porque aqui no hub do Press Start é muito complicado. A turma que trabalha aqui é difícil. O Gui foi criticado porque ele falou que tinha uma coleção de tênis de borracha, né? Tênis com T, também tem isso. Pra não tomar choque, por isso que é de borracha. E esqueci qual foi a pergunta mesmo que você fez, Matheus? Já esqueci. Eu não sei nem que tipo de nerd, mas você tá falando uma coisa, hein? Não, a gente tá falando um bagulho que tinha nada a ver aqui, eu já me perdi. Do Senhor dos Anéis, sim. Anéis. Eu gosto muito, sim. O Senhor dos Anéis é um negócio complicado porque eu nunca gostei muito de ler, a não ser quadrinhos. Livro, pra mim, sempre foi uma dificuldade, tá ligado? E aí, meu pai, ao contrário, sempre gostou muito de livro, e aí ele me deu ele falou assim, aí ele começou, falou assim, lê e me conta a história depois. Assim, sabe, pra me forçar a ler. O primeiro livro que ele me deu foi o livro do... o livro do Merlin, mas basicamente era a visão do Merlin sobre a construção da Távola Redonda. Nossa! Pois é, ele já me largou essa. Mas por quê? Só uma coisa... Pode falar. Gui, isso aí não era pra você, assim, aprender, era pra você ficar quieto no canto e ele ter paz. Puta, talvez, pode ser mesmo. Não, mas a história começou porque eu falei assim, pai, eu tô jogando RPG, D&D,
e aí ele já conhecia. Meu pai é nerd, ele não entende? Ele era dessas também, jacareiense, né? Como jacareiense. E aí ele falou assim, pô, você gosta? Que legal, deixa eu te entregar uns livros aqui, acho que você vai gostar. Eu falei, né, Merlin e tal, vamos ler essa bicheira. Não era um livro tão grande também, não. E aí eu lembro que era uma capa branca e tal, assim. E aí eu li, tipo, mas era uma história sobre qualquer um que pudesse escrever sobre Merlin, tá ligado? Tipo, e aí ele falou assim, e aí, tipo, eu fiz um resumo qualquer lá, você gostou? Eu falei, tipo, né? E aí ele falou, então deixa eu entregar isso aqui. Aí ele me deu um Hobbit. Isso, sei lá, 99, 2000, por ali. Ele falou assim, aí ele começou a me mostrar, tipo, com um comparativo do Hobbit, talvez fosse algo meio Hoffling no D&D, né? Isaac. Então o cara que fez o D&D se inspirou nesse cara que chama Tolkien. Eu, olha só. E aí o Hobbit é um livro muito mais afável pra ler. Ele é um livro gostosinho de ler, né? Aventuresquinho e tal, bem legal. E aí eu gostei. Tolkien escreveu pros filhos, né? Exato. Tolkien escreveu pros filhos dele. É mais infanto-juvenil mesmo. Exato. Né? E aí ele falou assim, então, aí tem isso aqui. E aí o Senhor dos Anéis. E foi bem na época que começou a sair. Então, tipo, o primeiro filme, eu li o livro e assisti o filme, entendeu? No entanto, que eu meio que sabia o porquê que não tinha acabado ali, entendeu? Eu sabia que iria ter uma continuação. Bom, pelo menos eu esperava que tivesse. Porque eu já tava começando a ler o segundo. Inclusive, eu vi coisas ali no filme que eu falei, mas isso aqui não aparece no primeiro livro. Aí, quando eu li o segundo livro, eu falei, olha, está aqui, isso aqui lá do filme e tal. Até porque, se eu não me engano, foi no final de ano, que era mais ou menos as épocas que eram lançadas perto do Natal, ou na época de Natal mesmo. Era sempre lançado nessas épocas do Senhor dos Anéis. Então, tipo assim, eu sempre... E aí, obviamente que eu acabei me identificando muito, mas é isso. Eu parei no Hobbit e o Senhor dos Anéis. Tanto nos livros quanto obviamente nos filmes. Não tem muito mais que isso também. Mas enfim, por exemplo, Silmarillion, eu não vou ler, que é mentira. Pode ser que um dia eu leia, mas entende? Eu não gosto de me aprofundar tanto. Eu vou atrás, pesquisa ou ver alguma coisa, alguém falando, mas aí, ao ponto de eu ler, acho que depende muito, sabe? Então, eu trago o meu hiperfoco pra buscar coisas desse tipo. Por exemplo, eu fico no Witcher. Então, se tem alguém falando sobre outro assunto, como é o caso do Game of Thrones, eu vou nesse cara que tá falando. Pra eu não precisar, tem muita coisa que a gente precisa consumir, ler. Então, tipo, eu tenho que organizar meu tempo, morou? Então, eu tenho que otimizar meu tempo da melhor maneira possível sem usar TikTok. Esse é o ponto. É difícil. Sim. Então você diria assim, você como um nerd capa espada aí, você diria que Senhor dos Anéis é uma ótima porta de entrada pra quem gosta desse tipo de conteúdo? É uma das melhores. O Hobbit e o Senhor dos Anéis. Livros, tá? Vamos colocar aqui. Porque eu gosto, assim, o meu Guilty Pleasure, eu sempre falei que é o Hobbit. Os três. Não acho que é o melhor filme do mundo. O filme, você fala, né? Isso. Mas gosto, entende? Eu sei que é ruim, mas é meu Guilty Pleasure. É tipo o Resident 3 Remake. É meu Guilty Pleasure. Eu assumo isso, entende? Mas os livros... Nossa, é muito gostoso de ler. O Hobbit, principalmente se você ler o Hobbit, você consegue encaminhar, e se você vai querer ir pra frente e se aprofundar, aí é com você, não é exatamente... Vai de cada um. Mas é um ótimo início, de fato. Will, que tipo de nerd você é, Will? Acho que a gente nunca entendeu muito bem seus gostos aqui. Não, eu, na verdade, sou aquilo que falo de tudo, mas não entendo de nada. Esse é o melhor. Pra falar de profundidade, pra mim é muito... Se fosse de altura, tudo bem, mas profundidade, pra mim, é difícil de falar. Mas você indicaria o que, assim, como uma pessoa que não é muito... O Will é aquele cara aqui do boteco que ele fala do capô do Fusca à bomba atômica. Ele fala de qualquer Exatamente, esse sou eu. Entende? Eu adoro esse filme. Mas, assim, uma coisa, um filme que eu gostaria de indicar pra galera, que é legal porque você consegue pegar as referências, pegar também alguns easter eggs, algumas coisas, é aquele O Jogador número 1. Um clássico também. É do Spielberg, né? O filme é bom. Baseado no livro, né? Eu não li o livro, eu gostei do filme, eu assisti acho que umas duas vezes. Muito bom. E... Visualmente dizendo, cara, é foda, tá ligado? Porque você tem ali, igual eu falo, referência, cara. Puta, cara, visualmente dizendo, o negócio é animal, cara. E o filme é bonito, hein? Bonito pra caramba. Não, eu gostei pra caramba, cara, realmente é uma boa porta de entrada pra quem gosta de tudo aí. Perfeito. O Juca, ele é o nosso nerd... O Will não concluiu ainda, ele
tá falando. Não. Então, eu tava falando porque, assim, eu, diferente de vocês, eu não tenho esse aprofundamento nos assuntos. Tanto que até o nosso editor briga muito comigo lá, falando que eu vou ficar rouco de tanto que eu não falo nos episódios, né? Eu falei, mas os caras escolhem temas que eu não sei, não tenho profundidade nisso daí, então eu falo que eu sei. Por isso que as minhas participações são breves nos episódios. Mas é o nerd de futebol, né? Nem é. Nem isso. O Will, cara, que ele tem o The Witcher em 3 plataformas diferentes. Pergunta quantas horas ele jogou. Se somar tudo, deve dar uma meia hora. Aí, ó, tá vendo? Aí ele vai pro episódio e fica, quem é a atriz? Não é a atriz. Assim, Shanna, quem é Shanna? Não, eu perguntei lá, que ele falou que ele falou alguma coisa sobre o nome da atriz. Eu falei, mas qual atriz? Foi foda, velho. Ali. Eu ouço esse episódio, eu gargalho solamente. Pra quem não ouviu aí, é nosso episódio 20 aí. O Will, ele nessa questão, assim, de ser nerd, assim, eu acho que ele é mais a questão do nerd intelectual mesmo, cara, porque ele realmente, ele tem conhecimentos, assim, CDF, que nem né? ele já, é o CDF, ele já pontuou aqui o quanto ele gosta de matemática e tal, assim, não só isso, vários outros assuntos, sabe, o Will, ele é muito bom, e não só isso, de cara. RPG, né? Sim. E não só isso, cara, o Will, por mais que ele não se diz nerd ou otaku ou qualquer seja, ele foi organizador de eventos otakus no Brasil, cara. Ele era o barão do entretenimento videogameístico de Jacareí. Exatamente, ele era organizador de evento otaku grande no Brasil, sabe? Tão grande, na época tão grande a ponto de bater com Anime Friends, tá ligado? A menina era fodida. Eu fiz evento pra 10 mil pessoas. Aí, ó. Nem a Fabi já colocava isso. O Will, ele tem sim o pezinho nesse mundo nerd, não só o pezinho, assim, né? Mas é o pezão, né? Mas é aquilo que eu falei, né? Eu não tenho aprofundamento das coisas. Como eu comentei no começo do episódio, né? Eu era aquela... Então, eu acho que eu sou esse tipo de pessoa, que é o que faz a ponte entre os dois mundos, que é o que não entende nada e o que manja de tudo. Então, eu tô ali no meio termo. Então, eu acho que faço essa parte aí do agregamento das coisas, né? Então... Mas não me pergunte pra aprofundar. Eu vou sempre ser esse cara que vai zoar, falar as coisas. É melhor. O nerd quinta B. É isso aí. Exatamente, mano. É isso aí. Mas o jogador número 1 é uma boa porta de entrada também. Muito. Não consome muito, assim. É um ótimo filme, bom livro. E o Juquinha, que é o nosso nerd de comics aí, né? Fanático aí por Homem-Aranha. Eu aposto que ele vai trazer Homem-Aranha ali. Não, cara, se for dar assim, indicação, não vai ser nem as obras em si, sabe? Que nem realmente você colocou aí, eu sendo nerd de comics. Sempre a minha pegada mais forte sempre foram comics, American Comics, por ser mais exato. Na verdade, as histórias em quadrinhos de super-heróis. É, né? Um japonês falseta pra caceta também, né? Sempre foi mais. Japonês original, é baba-ovo de americano. Original hoje, né? Mas sempre foi mais. Minha preferência sempre foi mais pra esse lado, os quadrinhos americanos. É lógico que conforme foi passando tempo, eu fui me interessando por outras coisas. Videogame mesmo, eu gosto de videogame. Sou muito apaixonado por videogame. Ele é sem vergonha, né? Ele fala isso tendo um pôster de Slam Dunk, Dragon Ball e Turma da Mônica no cenário dele. Não, ó. É que Turma da Mônica também, né? Turma da Mônica é o começo de tudo. Turma da Mônica é universal. Eu só fui começar a ler quadrinhos por causa da Turma da Mônica, cara. A Turma da Mônica a ler, né? Mas o Suramo Danko e Dragon Ball é o que me ensinou japonês, cara. Eu sei falar Nihongo por causa dessas coisas aqui. Slam Dunk, Dragon Ball e um controle do S-Boss ali embaixo. É tipo... É um contraste, é complexo. Tá certo. É um pouco droga, um pouco salada, tem que ter equilíbrio, meu filho. É assim. Mas até é interessante que, né, assim, você tá dizendo, né, Matheus, que assim, eu gosto mais dessas coisas americanas e moro no Japão, né, vivo no Japão e tal, assim. Realmente, por causa de eu viver no Japão, a forma como eu comecei a consumir essas outras coisas que eu gostava mais, que eram as coisas americanas, se tornou um pouco mais casta, sabe? Eu não tinha tanta... Naquela época, quando eu cheguei aqui no Japão, eu não tinha tanto jeito de poder consumir
as coisas como eu consumia no Brasil, né? No Brasil, que nem no Brasil, era muito mais fácil a gente importar quadrinhos. Eu trabalhava numa comic shop, né? Então, pra mim era muito fácil ter acesso a quadrinhos americanos, né? Então, eu cheguei aqui no Japão, eu já não tinha esse acesso mais, né? Não tinha essa facilidade igual hoje a gente pode ter com internet e tal. Então, eu fiquei durante muitos anos sem poder consumir do modo como eu gostaria de consumir, né? Nisso eu acabei entrando em outras vertentes, tá? A música mesmo, eu fiquei durante muitos anos muito focado em música, sabe? Bandas e tal, né? Só que uma coisa que me dava, quando entrou a era da internet, né? Uma coisa que me dava, assim, oportunidade de ter a continuidade de consumir as coisas que eu gostava, era um site chamado Universo HQ, né? Que é do nosso querido Sidney Guzman. Sidney Guzman, pra mim, é a maior autoridade de quadrinhos no Brasil, sabe? Ele, durante mais de 10 anos, ele foi o diretor criativo dos estúdios Maurício de Souza. As Graphic MSP que são lançadas aí, sempre tem a mão dele, nada é lançado sem a mão dele, sabe? Hoje ele já se retirou dos estúdios Maurício de Souza, mas ele continua com tudo isso, né? Então, esse site, Universo HQ, me dava muito esse acesso a coisas que eu gostava, sabe? Sobre quadrinhos americanos, né? E depois, mais tarde, eles lançaram também o podcast Confins do Universo, que é o podcast do Universo HQ, né? Ele junto com Samir Naliato, Marcelo Naranjo e Sérgio Codespotti, né? Então, eles são autoridades sobre isso. Eles sim, são caras que eles estão inseridos, né, em toda a indústria dos quadrinhos, né? E eles têm o que falar sobre isso. Então, eu consumo muito o podcast, principalmente Confins do Universo, para ter esse acesso a todo esse conhecimento sobre quadrinhos. Então, até hoje, sabe, todo episódio lançado, a primeira coisa que eu faço, já ouço, sabe? Porque são coisas que eu gosto e o modo como eles falam, muito bom, sabe? Então, pra ter essa continuidade de informação sobre isso, cara, pra mim é a principal fonte de informação, sabe? Universo HQ e Confins do Universo, cara. Então, pra mim, se eu for falar pra uma pessoa que gosta de quadrinhos, mano, é obrigatório você ouvir o podcast desses caras, que esses caras são autoridade, mano. Perfeito. E você, Matheus? O Matheus é uma pessoa que... Eu sou o quê? Não, então, é difícil a leitura do Matheus também. Não dá pra... Vocês conseguem fazer essa... Ele é aquele burguês que gosta de filmes de terror. Não, mas isso aí é verdade. Nerd de horror. Puta, é mesmo, né? O Matheus tem esse negócio com o Alien, né? Matheus é nerd de horror, ficção científica, talvez. Tentáculos. Um pouco. Na verdade, um horror, um space horror, uma coisa assim. Você gosta bastante, né, Matheus? Gosto muito. Bom, eu vou trazer um conteúdo, então, pra quem gosta. E conteúdos depravados também, né? De tentáculos, é isso que eu falei. Da onde vocês tiram isso? A gente sabe que o Matheus aqui é eu só ouvi os episódios anteriores. É verdade. É o quê? Rentão. Eu não gostei desse título, não. O Matheus tá com uma camiseta do Gantz ali na frente, ali tá montando a moto, mas atrás é a menina, do jeito que é as produções gigantes. Não, atrás não tem nada. Atrás é preto. Lá ele. Atrás é preto. Bom, mas... Já que vocês colocaram o título, então, de Aficionado aí por Horror, eu vou trazer uma obra, assim, obra pra quem gosta de horror, então. Principalmente quem gosta de cinema, porque acho que a produção desse filme revolucionou bastante o cinema, que é o Alien, né? O Oitavo Passageiro. Nossa. O que foi que aconteceu? Uma estranha forma de vida. Ameaçando os tripulantes de uma expedição espacial. Se deixarmos isso entrar, a nave pode ficar contaminada. Alien, o oitavo passageiro, nesta segunda, em tela. A gente teve o Alien Day aí, e é legal porque, inclusive, vou indicar um documentário, acho que é Alien, The Xenomorph Anatomy, alguma coisa assim, que é um documentário brasileiro, tem 1h30 explicando toda a biologia do Alien, só que pela concepção dos artistas, sabe? Caralho, biologia do Alien deve ser um negócio bem dark mesmo, hein, mano? É muito legal porque... Aí é foda. Não, porque se você se aprofundar na concepção do filme, sabe? Tudo foi criado baseado-se nas artes, na metamorfose de uma cigarra, sabe? Tudo começou com essa ideia, sabe? Então o filme, por exemplo, ele só surgiu por causa da cena do Chestbuster, que é a cena que sai o bicho. Isso aí foi com que eles conseguiram que o estúdio comprasse a ideia, né? Que ia ser meio caro, né? E a partir daí eles foram atrás
vários artistas. Aí chamaram o H.R. Giger, que tem uma arte totalmente bizarra. Né? Cara, não tem como não ver a arte dele assim e remeter ao Alien, né, cara? Já é algo muito casado já, né, cara? Principalmente porque ele criou também. O Predador né? não foi, não, né? Ele também não, né? Não, eu acho que não. Eu acho que até não. porque eram obras diferentes que depois juntaram, né? Sim. Então, assim, Alien eu acho que é uma ótima pedida pra quem gosta de terror, né? Então, eu recomendo muito Alien. Sem falar que ele brinca muito com essa ideia de horror cósmico, né? Body horror, que são 2 temas que eu gosto bastante aí. Então, a gente tem não só a temática, que eu acho fascinante, assim, pra quem gosta desse tipo de coisa, quem gosta de terror, quem gosta de suspense, quem gosta de sci-fi, que ele também traz um pouco de sci-fi, né? Mas também pela técnica. Se vocês forem ver o making of, o trabalho que os caras tiveram pra fazer tudo dar certo, sabe? As técnicas que eles tiraram do cinema, tudo. Eu indicaria muito o Alien de 79, né? Que é o Alien 8º. Acho que é só Alien, né? O título acho que é só Alien, E no Brasil chegou o 8º Passageiro só, né? Que é o 8º Passageiro. No Brasil que ele colocaram... E por que colocaram o 8º Passageiro? Porque era o 8º Passageiro. Mas era um 7 tripulantes. Mas eles mostram o 7 mortos? Não, começa com 7. Mas tem o 7 no filme? Vocês contaram? Todo mundo fez chamada? Deve ter. Tá vendo? Pergunta pro Matheus. Matheus deve saber. Ele nunca ele Ele nunca fez chamada no bagulho. Eu só lembro da Ripley. Pois é. Pra mim era a única passageira. A gente tem o gato também. Tem o gato também, é verdade. O gato conta? Não, peraí. É um passageiro. Então era o 9º. Ué. E outra obra também que eu indicaria pra quem gosta de terror, horror cósmico, body horror, é o nosso querido The Thing, né? Do John Carpenter lá. Mano, esse filme pra mim é fantástico, principalmente porque ele tem um suspense muito legal. E se você for ver a cinematografia do filme, é surreal, assim, como eles fazem com que você saiba o que é a criatura sem ela estar exposta, sabe? Pra quem não sabe, o filme tem um jogo de luz onde só os humanos têm brilho no olho. Então você assiste o filme aí e procura a criatura, porque a criatura, ela faz metamorfose e ela copia o hospedeiro, né? Só pra não deixar assim, coisa em aberto aqui, ó. No filme Alien, o 8º Passageiro, Alien, entre aspas, né? 1979, a nave Nostromo tem 7 tripulantes humanos. E o 8º Passageiro é justamente o alienígena. Os 7 passageiros Ellen, Ripper, Dallas, Kane, Lambert, Ash, Parker e Brett. E o 8º passageiro... Então tá errado isso aí. E o gato? E o Kane não é mas humano, ele fala aqui, são 7 tripulantes humanos. Então, mas o Kane não é humano, né? Ele é androide. Mas isso aí descobrem depois, né? Depois. E o Ash, e aí fala aqui que o 8º de Pokémon. Tá lá. Tem isso aí também. Começou aí. E o 8º passageiro é o Xenoformo, a criatura alienígena que invade a nave. O Alien é o Pokémon dele, então? Aí tá aí, ó. Descobrimos que Alien é uma versão horror de Pokémon. Aí, ó. E aqui, ó, só respondendo o Gui, ele coloca aqui Ash, oficialmente cientista, entre aspas, spoiler, o android. Mas tem o gato também. Daí o gato. Então, mas não é humano, ele marca aqui, os 7 passageiros humanos. Ligeiro é o gato. humano? Distinção. Não começa com essa parada, pelo amor de Deus. Mas acho que a gente pode definir que é Pokémon, então. Porque o Ash que deixou o Alien entrar. Ele queria capturar o Pokémon. O Alien, nossa, ficou muito esquisito. Sempre fazendo besteira. Orgulho. Isso. Viu aí, Gui, a definição do nerd? A gente falando aqui, o cara já querendo corrigir. Então, não é assim. Pô, é chato, hein, velho? Se fosse na nossa época de escola, já ia todo mundo dar porrada no Matheus. Já tá fudido. Na Jacareí ele não sobrevive. Nem quero. Mas é isso, eu acho que como fã de horror aqui, de sci-fi, eu indicaria essas 2 obras aí. E se vocês quiserem se aprofundar depois, vão seguindo aí Enigma do Horizonte, tem A Mosca, tem outros que pra quem é fã de cinema e de horror, do Horizonte. Do Horizonte? Nossa, eu juro que eu entendi o Enigma do Bison. Falei, nossa, mas que porra é essa? O cara transferiu pro Street Fighter, mané. Vai ver. Nada a ver. Eu sou fã de jogos também, sou nerd que eu
comecei, acho que mais no game também. Então, se a gente for falar de jogo aqui, acho que a gente vai ficar mais um episódio. Não, deixa quieto. Mas acho que é isso aí, uma indicação legal também que eu lembrei agora, que eu assisti isso aí em 3 línguas, não entendi meio que nenhuma, foi Akira. Puta, Nossa, mas pera. Você assistiu em japonês assim, e em português. Vou aqui. Aliás, 4 línguas. Quais são as outras duas? Nossa, inglês deve ser ruim. Inglês e o pior, eu assisti em alemão. Ah, não, aí é foda. Aí Alemão, não tem pra quê, né, chefe? Por quê? Porque, diferente das facilidades que tem hoje, a primeira vez que a gente assistiu, o cara que levou o vídeo pra gente tinha pego na Alemanha, quando ele tava morando lá. Meu Deus, aí. E aí era VHS e tava em alemão. Vocês já assistiram Star Wars em alemão? Alemão. Cara, é assustador. Vai por mim. Não assistam, né? Pior que Meu Deus, não é porque não é engraçado, é só assustador mesmo, tá ligado? Os caras falando simplesmente. Só que você vê um cenário que você fala que você já viu. Na hora você se remete para um momento histórico do mundo que deixa quieto. Bem tenso. Enfim, não. Mas ó, Akira bom, uma vez eu quase comprei uma camisa assim, porque Akira bom chama Asa Akira, mas deixa pra lá, eu acho que isso é um outro assunto. O Akira eu só assisti em japonês, cara, mas pô, eu sempre gostei. E Ghost in the Shell também. Eu só assisti em japonês, mas vamos deixar claro. Você assistiu o filme, né? Não, vamos deixar claro, o anime, tá? Se levar, eu assisti o filme também, mas só salva a Scarlett lá também, porque olha... Nossa, aquele filme ali. Tá bom, chega, né? É orgulho aqui. Acabamos com orgulho. Então é isso, vamos finalizar o episódio aqui. Juquinha, fala um pouco aí sobre os conteúdos aí, os projetos que vocês estão montando lá no Wasabi Mutante lá. Fala um pouquinho como tá o andamento lá. Pois é, na verdade o WasabiCast tá parado de novo, né? Assim, a gente tem outros contratempos. A Biju, ela tá bem focada agora na parte profissional dela, né? Ela tem feito bastante cursos aí, que ela é professora agora, ela é professora mesmo agora, né? Não simplesmente uma professora de línguas, né? Mas professora mesmo, ela agora trabalha diretamente com o Ministério da Educação. Então ela tá tirando aí várias licenças aí e tal, então ela tá bem focada nessa parte, então isso fez com que a gente desse uma brecada de novo nas produções do Wasabi, mas a gente continua tendo lá o WasabiCast disponível em todas as redes, em todas as plataformas de podcast, né? O WasabiCast, podcast do Wasabi Mutante. O Wasabi Mutante ainda é um projeto que quero ainda colocar ainda pra funcionar direito, fazer outras produções aí, outras coisas, e estamos aí nas conversas para ver mais alguma coisa e vamos ver o que vai acontecer mais pra frente. Mas se você quiser ainda ouvir os episódios que já estão lá no nosso feed, né? Em qualquer plataforma de podcast você vai encontrar o WasabiCast, e o nosso Instagram é wasabi.mutante. E só lembrando, eu falei do Sidney Guzman aí durante a minha indicação, né? Falando sobre o Universo HQ e o Confis Universo. Lembrei aqui que no ano passado, no final do ano passado, na nossa 5ª edição da Semana da Podosfera Nipo Brasileira, nosso evento anual aí do coletivo da Podnipo BR, Sidney Guzman tava lá presente com a gente, falando um pouquinho mais sobre... Foi ano passado ou foi ano retrasado? E agora já até me fugiu aqui. Retrasado, né? Já passou, eu não participei de quase nada ali. Exatamente. Foi ano retrasado, já passou mais de um ano, na verdade. Foi na 4ª semana da Semana Podosfera Nipo Brasileira. O Sidney Guzman estava presente lá com a gente, aí falando um pouco sobre a carreira dele em produção de quadrinhos e podcast, né? Afinal, ele tem aí o Confis Universo, o maior podcast sobre quadrinhos lá do Brasil, né? Então, é só vocês irem lá no canal da Podosfera Nipo Brasileira, Podnipo BR, lá no YouTube, que vocês vão, não só esse, mas várias outras lives aí que aconteceram durante todos os nossos eventos anuais. Perfeito. Lembrando aqui o link pro WasabiCast e também para a 5ª semana lá, a quarta semana, né? Ou no geral, assim, do Podnipo BR, vai estar tudo na descrição, e se vocês quiserem ouvir os episódios aí, então só entrar aí que vai estar tudo certinho aí. Gui, meu querido CDF, falar um pouco sobre os seus, eu não sei, são conterrâneos? Você tá nos 2 times, né? Tá do Nerv, nos caras que jogam bola. Falei sobre o Dibrano. Então, eu, o Will, a Tati, estamos lá no Dibrano todos os domingos, às 8h45 da manhã no horário de Brasólia, às 8h45
9h45 da noite no horário do Japão. E lá a gente fala daquele descarrego futebolístico aí, que, enfim, tamo lá, né? Nesse momento, inclusive, estou assistindo aqui Juventude Criciúma. Você vê como, né, enquanto eu gravo... Produtivo, hein? Pois é. E, tem como ser mais nerd do que isso? Eu tô assistindo Jandrei o Terrível aqui, pra felicidade de Will. Mas é isso, tá aí o nosso jabá. Aí o Will vai falar que tem uma segunda parte do mesmo introito futebolístico ali. Eu vou deixar pro Will aí. Então vai, Will, tá ligado, faz né? sua parte aí, vamos ver. Tchau, galera. Não era essa parte. Não, quase. Não, mas completando a informação do Gui aí, é que também às terças-feiras nós temos o Corneta, que é pra pegar o restinho da semana ali, né, o que aconteceu durante a semana, no domingo, mais precisamente, pra falar um pouquinho mais também do futebol. Então tem o Corneta do Dibrano ali nas terças-feiras, pra quem mora no Japão, com o Dihan, pra quem mora no Brasil, às 9h30. Essa piada, Caramba, piada interna ali, maravilhosa. Eu sou um troglodita aqui nas línguas, eu falo. E assim, os episódios do WasabiCast vai voltar também junto aí com o Quinta B, com o episódio do mesmo saco, velho. Aí o episódio Ai, meu Deus. Ali também com o episódio do Fallout. Então já tá aí mais episódios. Quando você menos pensar, tá pegando. Eu vou bater aqui. O WasabiCast sai antes do episódio do Fallout. Eita. Aí agora acabou. Então é isso. Lembrando que tá tudo na descrição. E não esqueçam de avaliar aí nos reprodutores de podcast aí, né? Acho que tá só no Spotify, Will. Exclusivo Spotify, né? Parece. Por enquanto não. Por enquanto tá em todas as plataformas, mas estamos estudando aí essa possibilidade. Mas... Vamos ver. Spotify, procura aí que você paga nós. Assina um contratinho. Galera, mas Gui, a galera tem que avaliar, né, pro Spotify via a gente. 5 estrelinhas, né? No Spotify, Apple Podcast, todas essas plataformas eu tenho certeza que dá pra avaliar por lá. Então, avalia positivamente, tá ligado? Avalia. Você que tá no YouTube aí, deixa o seu like, comenta aí que conteúdos mais vocês acham que é nerd aí e quem é mais nerd aqui. Comenta aí qual a próxima data aí pra nós estragar, porque a próxima já tá no calendário, a gente vai conseguir destruir a franquia dos Dias Namorados agora, tá? Então, aguarde. A franquia dos Dias dos Namorados. A gente destruiu a franquia do Dia das Mães da última vez. Não, a gente não. Ela nem está no episódio, por isso nós não vamos falar. Não, mas não tem como defender. Não tem. Eu tenho até medo de trazê-la pro episódio dos Namorados. O que vai acontecer? Pra gente fechar o episódio, Casa das Milfs. É ser nerd? Interrogação. Não. Beijo. Até daqui a 15 dias. Tchau. Falou. Este episódio foi editado por De Rosa Edits. Siga De Rosa Edits nas redes sociais.